Esta semana, Pedro Mexia confessa-se ilegítimo como governo. João Miguel Tavares sente-se suíço e Ricardo Araújo Pereira declara-se bloqueado. Está reunido o Governo Sombra com muitos vírus à mistura. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que a Troika deu mais tempo a Portugal para que Portugal pague o que deve. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra. Antes, o Ricardo Araújo Pereira, e vão ver a voz sexy com quem ele vem hoje, quer desta vez ser Presidente da República. Exato. Não, eu acho que vou conseguir assim, fazer um esforço. Vai ser incrível. Embora, uma vez que eu quero ser Presidente da República, o facto de estar afónico faria sentido. Vem muito a propósito. Sim, iria a propósito, sim. Então, quer ser Presidente da República para que efeito? Para preencher o cargo que está vago, no sentido em que, aparentemente, os portugueses, pensando que estavam a votar num Presidente da República, elegeram, na verdade, uma carmelita descalça. Porque é alguém que está em reclusão no Carmelo, faz um voto de silêncio, aparentemente, parece muito pouco. Mas Cavaco apareceu esta semana. Se apareceu esta semana, ao fim de 35 dias, veio só dar um beijinho. Mas é basicamente em quem os O mês de fevereiro votaram, também é o mais curto. é o mais portanto, curto, ele desapareceu só no mês de fevereiro. e Se tivesse sido um mês de sim. 31. Tem chovido, está desagradável. Mas na verdade. Mas ainda bem que ele apareceu porque disse coisas super irrelevantes. Sim, aí está. Essa é outra questão. É o facto de ele ter dito, atenção, as vozes das pessoas que se manifestaram no sábado não podem deixar de ser escutadas. E isso é curioso, porque a voz do Presidente Cavaco Silva pode, de facto, deixar de ser escutada sem prejuízo nenhum para ninguém. Não ficamos piores se a deixarmos de escutar. Agora, parece-me evidente que nós... Ele também disse que trabalha muito. Trabalha muito. Está 10 horas no Palácio de Belém. Trabalha muito. Mas 10 horas não é trabalhar muito, desculpem lá. 10 horas deve fazer dele o político que menos trabalha em Portugal. Devia ter arranjado um número mais generoso. Parece-me evidente que os portugueses, não eu, mas a maioria dos portugueses, eu gosto sempre de fazer esta ressalva, elegeram Santa Teresa d'Ávila para a Presidência da República. Santa Teresa também... Era bom, era. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu em sonhos a Santa Teresa d'Ávila a dizer-lhe que ela devia passar menos tempo no locutório a falar com as pessoas e mais tempo caladinha. E e além disso, lá está, a própria santidade de Cavaco Silva, uma pessoa que os Isso outros... é um pouco locutório no debate Pois público. diz, e ainda bem que eu introduzi isto, não achas? É de festejar. Os versos dele é que ainda não apareceram. Ainda não apareceram. Para a comparação fazer... Mas atenção, Carlos, apareceu a santidade. Pleno sentido. Apareceu a santidade várias vezes. Primeiro, no momento da autobeatificação, quando Cavaco Silva disse que os outros precisavam de nascer 2 vezes para serem tão impolutos como ele. E apareceu também quando, enfim, aparece todas as semanas a santidade de Cavaco Silva, quando ele consegue, no meio daquela profanação constante que é o BPN, em que todos os amigos dele, agora mais um esta semana, um antigo ministro, Arlindo Cunha, também já é arguído, antigos secretários de Estado, antigos ministros de Cavaco, antigos conselheiros de Estado de Cavaco, metidos no BPN, e ele mantém a sua santidade impecável. É Santa Teresa d'Ávila. Como é que entende o modo discreto, para usar um eufemismo, com que Cavaco Silva tem exercido o mandato, Pedro Mexia? Eu acho que é uma interpretação literal, mas curiosa das funções presidenciais. Um dos problemas do nosso sistema é que vivemos num regime semipresidencialista, que nem os entendidos sabem bem o que é que isto quer dizer. A não ser no sentido em que temos um semi-presidente. Acho que Cavaco interpretou a vantagem do sistema semipresidencialista seria que no momento de crise, de bloqueio, de desesperança, de tudo mais, outro órgão de soberania e com a legitimidade do voto direto fosse um órgão de soberania para o qual nós podemos olhar com alguma confiança e com alguma esperança. E isso não acontece. Bem, sei que, como eu disse, em fevereiro teve frio e chuva e Cavaco Silva não quis sair. Mas Cavaco disse também na declaração que fez esta semana que o Presidente que busca protagonismo mediático
perde influência. Que influência que Cavaco tem hoje? O que quer dizer um Presidente buscar... política portuguesa? O Presidente da República tem protagonismo mediático, não precisa de o procurar. Tanto é que qualquer coisa que ele diga tem ali as câmaras, como é normal num Presidente da República. Agora, dizer que eu fiz coisas só que as pessoas não sabem, pode ser verdade, mas se as pessoas não sabem, isso não é escrutinável. Ou seja, o Presidente pode passar o mandato todo a dizer: sim, porque eu fiz imensas coisas importantes para o país, não posso dizer quais foram, nem que resultados é que tiveram. Sim, senhor, nós podemos dizer, não, eu acredito o que ele faz, e é certamente que ele teve contactos e que os contactos, alguns deles podem ter alguma relevância, como tiveram no caso da TSU. Mas nós temos que ter alguma prova material disso, não é? Do ponto de vista da accountability do Presidente da República, nós temos que perceber. Bom, ele não falou porque esteve nesta reunião e esta reunião teve essa consequência. Tu és o São Tomé da presidência. Sou o São Tomé, já que introduzimos eu quero meter o dedo no lado do Cavaco, que é uma coisa também que nunca ninguém tinha dito até hoje. Não pode dar-se o caso de Cavaco Silva estar na sombra a pôr, de facto, em prática a sua autoproclamada magistratura de influências? Eu sou daqueles que prefere Cavaco Silva na forma de Espírito Santo, já que continuamos por aí. Gosto mais quando ele é uma pombinha que esvoaça e não chega a aparecer, porque cada vez que aparece guardador de rebanhos, costuma ser uma desilusão. Cavaco Silva disse: as vozes que se fizeram ouvir não podem deixar de ser escutadas. Também podia ter dito: as vozes que se fizeram escutar não podiam deixar de ser ouvidas. E depois, de repente, disse que a trabalho 10 horas, o que é fraquito, devo dizer, mas sublinhar mais uma vez, para um político 10 horas por dia é fraquito, e depois vai dizer que ele é bestial, mais uma vez, bestial. Sou o Presidente da República com mais experiência em Portugal, tive tantos anos como Primeiro-Ministro e tantos anos como Presidente da República, como dizer isso hoje em dia, para ele é um elogio. Quer dizer, qualquer outro português diz: então fostes tu, és tu que estás lá há mais tempo. Portanto, eu gosto mais quando ele está em silêncio. Voto então na Carmelita descalça até 2018. Pronto, temos então o Ricardo Araújo Pereira como Presidente da República Sombra e o Pedro Mexia quer ser Ministro da Ressonância Magnética. A quem é que quer examinar, Pedro Mexia? Isto é um pequeno trocadilho médico com o Dr. House, nomeadamente, quer dizer, foi com a sigla foi no Dr. House que eu magnética. Me familiarizei com a sigla inglesa do MRI, da ressonância magnética. Dr. House, fica-se vendido agora. Já escrevi sobre o Dr. House. Foi, sabes que eu compartilho com o Dr. House o amor pela humanidade. Eu partilho com o Dr. House o amor pela Olivia Wilde. Bom, isso também. Mas é para falar do MRI, o movimento dos reformados indignados, que é um movimento que pode até ter uma dimensão que toda a gente, de uma forma ou de outra, tem sofrido ou quase toda a gente tem sofrido com a crise, nomeadamente, quando mais não seja pelo aumento dos impostos e pelos cortes nos vencimentos, etc. Mas quer dizer, há escalas de sofredores. E há um certo oportunismo em querer uma pessoa que tem uma pensão, são 70 mil, não sei se não são, mas digamos 70 mil de pensão mensal, por mais que o corte seja brutal, por mais que seja injusto, por mais que tenha razão de queixa, querer entrar no comboio dos indignados, pondo-se na mesma situação das pessoas cujos cortes lhe afetam o básico para viver, é uma coisa de um oportunismo um bocado escandaloso. Na apresentação deste movimento dos reformados indignados, é assim que se chama, MRI, houve indignação também contra o próprio movimento. Você não conhece a vida real, não conhece o mundo real. Vocês são uns tristes, pá. Vocês adulteravam os balanços no banco, eu estive lá, estive em Bocões, as offshores e essas coisas todas. Julgam que eu sou algum parvo que nasci ontem. Vocês só pensam no vosso umbigo. Vocês julgam-se uns deuses na terra. Vocês não me prestam. Por isso é bem feito que o governo vestir a todos, mas a vocês em particular, que entretanto já encheram, já mamaram muito à custa do Zé Trabalhador. Vocês não prestam. Vocês estão a reivindicar. Vocês ganham 20 e 25 mil euros, pá. Há pessoas com 300 euros, pá. Cada um sente os problemas como sente e reage em função disso. Cada qual senta à sua maneira, cada qual mama à sua maneira. Sim, há uns que mamaram muito e, portanto, esses... Não, e quer dizer, há uma questão, já chamei aqui a atenção para uma constante na vida portuguesa, que é as declarações infelizes
banqueiros e capitalistas, bispos e capitães de Abril. Esta semana tivemos o pleno, porque tivemos mais declarações de Dom Januário, mais declarações de Vasco Lourenço e um banqueiro a dizer coisas insensatas. As pessoas não percebem o grau de... E eu não percebo que elas não consigo entender como é que não percebem o grau de irritação que estas declarações de insensibilidade, tendo em conta a insensibilidade também, ou a sensibilidade também é comparativa. As pessoas, se nós vivêssemos em normalidade, provavelmente as pessoas, enfim, torciam o nariz, mas deixavam passar. Mas no momento em que há um desemprego brutal, etc., estas frases não podem deixar, e aqui não é só uma frase, é um movimento, é uma conferência de imprensa, não podem deixar, depois dizem, mas isso é uma reação esquerdista. Não há, a sensibilidade social não é esquerdismo, já existia uns milhares de anos antes de haver esquerdismo. Antes do Marx. Como é que entende o facto de alguém com 70 mil euros de reforma alegadamente ainda ter capacidade para se indignar, João Miguel Tavares? Aquilo não é bem uma conferência de imprensa, é mais um harakiri, porque junta-se a isso o facto das pessoas não revelarem quanto é que é as suas reformas, que é uma coisa que fica sempre bem em termos de transparência. Vou fazer uma conferência de imprensa. E quanto é que você ganha? Isso não digo. É uma coisa que fica sempre ali. E depois, muitas daquelas pessoas andam a ser investigadas, ainda por cima, pelas autoridades, pelas coisas que andaram a fazer nos bancos, que, como se sabe, conhece-se regabofes como do BCP, BPNs e... Fala-se, eu não sei, eu li nos jornais, não sei se é exatamente assim, mas fala-se que em reformas muito, muito elevadas, que se chegam a reter, o Estado chega a ficar com 90% do valor. 90% do valor é evidentemente um valor absurdo. Agora, dá para ir para a Rússia fazer... A questão é, para quem ganha 70 mil, 90, se fica sem 90%, fica com uma reforma de 7 mil euros. E alguém que tem uma reforma de 7 mil euros no Portugal de 2013, não pode falar, quer dizer, vá ao banco, vá partir 2013, vá partir o porquinho de dinheiro. Ocorrem-lhe outras figuras com perfil para poderem encabeçar movimentos de indignação semelhantes, Ricardo Araújo Pereira? Ocorrem, até porque o primeiro reformado indignado que gerou indignação por estar indignado foi Cavaco Silva. Não quero estar a repetir temas, mas realmente Cavaco Silva é uma espécie de figura tutelar para reformados indignados que geram indignação. Esta pescadinha de rabo na boca da indignação deste movimento de reformados indignados que indignam as pessoas pela sua indignação, tem em Cavaco Silva uma figura, de facto, de liderança. Quer dizer, eu até admito que eles se queixem. Quer dizer, o Estado vai ao bolso de toda a gente e eles têm direito a queixar-se, mas se calhar em casa, dizer, querida, que chatice, já viste? Levaram-me 90% da reforma. Passa ao caviar, se faz favor. em família. Fazer este tipo de confidência, mas em família. Eu não chegaria ao ponto, como disse Miguel Sousa Tavares, das pessoas muito ricas não se dedicarem à filatelia. Porque isto é um facto. Dedicar à filatelia? Sim, eu queria dizer filantropia. Não podia ser mesmo apostar em comprar selos. Porque repara, eu não acho tão chocante eles não se dedicarem à filatelia. Certo, a rubrica Miguel Sousa Tavares, confessa. Não acho assim tão chocante não se dedicarem à filatelia porque são fortes em numismática. Eles colecionam muitas notas e moedas. Sabemos todos que eles acumulam imensas. E, portanto, acho que é justo que não se dediquem tanto à filatelia. Está entregue o Ministério da Ressonância Magnética. Em termos de colecionismo, fica ela por ela. Mais vale selo. Sim. Está entregue o Ministério da Ressonância Magnética e da Indignação Milionária ao Pedro Mexia, enquanto o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Saúde. Com que propósito, João Miguel Tavares? Então, é para saber quem é que matou de cancro o Hugo Chávez. Matar de cancro é uma bela expressão. Não é? Porque geralmente as pessoas morrem de cancro, mas exceto se formos ditadores light, e aí não, aí as pessoas são assassinadas por cancros e foi o seu próprio vice-presidente que depois da morte do Hugo Chávez veio para a televisão levantar suspeitas sobre a teoria da conspiração voltou a ser defendida, já tinha sido levantada por Chávez e agora voltou a ser defendida, já depois da morte de Chávez, pelo herdeiro político de El Comandante, Nicolás Maduro. El comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria
buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. Ora, cá está a teoria do cancro Está, por encomenda. exatamente. É isso. E depois há suspeitas que sejam os americanos. Não sei, foram buscar um cancro e contrataram-no para matar o Hugo Chávez. E então, eu acho que é sempre uma boa medida... Não tenha havido muitas tentativas de assassinar dirigentes da América Latina, Sim. nomeadamente Fidel Castro. Isso Certo, hoje mas costumam ser está provado. Com charutos explosivos. Até hoje foi sempre por envenenamentos ou atentados. Cancros é um novo nível de requinte. Mas quem sabe? Mas eu tenho cá para mim que é uma boa medida, que é quando alguém morre de morte aparentemente natural, mas nunca é morte natural, apesar de tudo apontar que seja morte natural, essa pessoa é ligeiramente ditadora. Geralmente não falha. Ligeiramente não ditadora. falha. Ligeiramente ditador. Parece um diagnóstico médico. Sim, é uma Está ligeiramente ditadura ditador. light, havia umas eleições e pronto. Mas agora, essa é outra parte, ver Paulo Portas, Mário Soares, o regressado José Sócrates, toda a gente embevecido Pino e Lino, Lino e Pino. com esse grande democrata que foi o Hugo Por Chávez. acaso Lino não ouvi. Ouvi o Pino, mas não ouvi o Lino. Os dois? É tão bonito, Não ao mesmo tempo. Fico logo descansado pelo alto nível dos nossos dirigentes e dos nossos políticos. A morte de Chávez poderá vir a ser um revés para o Magalhães, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu não sei, É o tipo de vírus, não é? o Magalhães ainda precisa de mais reveses. Eu não sei se ainda funciona o Magalhães. Anda para aí É. um barco, sim. Sim, O Chávez ofereceu um à primeira-dama síria. Pois, é bem Aquilo feito. não dá jeito porque parece que é muito resistente. Sim. E nas circunstâncias que se vivem na Síria nesta altura é preciso mesmo Sim, resistência. convém um computador que resista a choques. Exato. Tenho um em casa a funcionar, atenção. Eu não sei, João Miguel, repara, Aí o João Miguel foi beneficiário do... também cita, eu acho que também tenho para lá um Magalhães, sim, acho que sim, acho que há nós para lá éramos uma... beneficiários quase mesmo não quiséssemos. Era Sim, acho que é- uma coisa típica É da altura. compulsivo, não é? Era. Compulsivo. É uma contribuição compulsiva para a JP Sacoto, o que é. Bom, toda a gente sabe que os fritos e gorduras, o tabaco e os inimigos da pátria podem provocar o cancro. E nessa medida é uma lacuna. A Suzanne Sontag tem um livro sobre o cancro chamado A Doença e as Suas Metáforas, e uma das lacunas do livro é não falar na hipótese dos inimigos da pátria, mas Mas ela era americana. ela era americana e não... Norte-americana, tem que se Sim, dizer isto. sim. Porque Mas, na América mas Latina eu- levam a mal quando dizemos só americanos. Sim. Eu também gostei de assistir àquilo que o João Miguel falou, que foi o facto de Hugo Chávez ser uma figura unânime, desde o Bloco de Esquerda até ao CDS. Toda a gente diz, é a primeira vez, eu acho que por muitas t-shirts que haja de Che Guevara, é o revolucionário mais unânime que eu já conheci, é Hugo Chávez. Pá. Que legado é que vai ficar do chavismo, Pedro Mexia? Bem, vamos ver, porque o Chávez polarizou aquilo que foi uma divisão muito grande na América Latina, que foi, digamos, os dois modelos, o modelo Chávez e o modelo Lula, para a esquerda, há livros inteiros sobre isso, para a esquerda latino-americana. Porque, e nós vamos falar daqui a bocado a propósito de outro tema, da questão da democracia. Na verdade, o que dizem os defensores de Chávez é que, como aliás o que dizem os defensores de Fidel Castro, é que Chávez tirou muitas pessoas da pobreza, e isso é não só factual como é bom, objetivamente bom, mas isso é mais importante do que as regras daquilo que, enfim, as instituições internacionais chamam um regime democrático, um regime das liberdades. E nós vemos que muitas pessoas estão perfeitamente dispostas a esquecer uma coisa por causa da outra, como aliás acontece na Europa, onde as pessoas estão muito descontentes com o regime democrático, não por causa do regime democrático, mas por causa da falta de bem-estar económico. E, portanto, curiosamente, nós pensamos, isto passa-se noutra parte do mundo, onde o radicalismo verbal de Hugo Chávez, apesar de tudo, não tem
paralelo, enfim, até Alberto João Jardim é um menino ao pé do Hugo Chávez em termos de frases absurdas, aquelas coisas do Mr. Danger, you are a donkey, Mr. Danger. Pronto, esse tipo de coisas, que enfim, que tem alguma graça. Ele, aliás, era bastante mais radical nas palavras do que nos atos, como acontece a muitos revolucionários ou semi-revolucionários, mas não sabemos se vai haver algum legado, porque um dos grandes problemas do Hugo Chávez é que há sempre uma dimensão carismática e, portanto, se confirmar, como todo mundo indica, que ele não tem um sucessor, percebe-se o grande problema destes líderes latino-americanos. Parece que é este Maduro, não é? Não, o sucessor sim, é um Maduro, ainda está verde, não é? mas que é o grande problema do caudilhismo, que é Sim, claro. entusiasma, as pessoas que aderem, entusiasma durante um tempo, durante uma geração, mas depois não tem continuidade e não é assim que se criam Estados decentes. Está entregue a pasta da saúde ao João Miguel Tavares. Daqui a pouco o tempo extra concedido pela Troika para que Portugal possa pagar a dívida. Para já o Ricardo Araújo Pereira sente-se bloqueado. O que é que pode desbloqueá-lo, Ricardo Araújo Pereira? Talvez a EML, mas não, é porque às vezes tem de se esperar muito. Sim, tem de esperar muito e pagar uma multa elevada. Não, a questão é o bloqueio que vai no bloco, lá está, o bloco está meio bloqueado e isto por causa da saída do Daniel Oliveira. Isso é uma caricatura, como sabes. Não, estou a citar a resposta da direção do Bloco. É uma caricatura que vive só na imaginação do Daniel, não é? Sim, eu sei. E na tua, neste caso. E na minha também, neste caso. Eu devo dizer que, a este respeito... Surpreendeu a decisão de Daniel Oliveira? Não me surpreendeu muito, porque cada vez que uma pessoa que eu considero decente sai de um partido, eu não fico surpreendido. Não quero com isto dizer, atenção, não quero com isto dizer que não há pessoas decentes nos partidos. Quero só dizer que às vezes quando elas saem isso é um sintoma de que realmente são decentes. Eu devo dizer a este respeito que eu conheço o Daniel Oliveira, não vou dizer que sou amigo dele porque não tenho uma relação com ele que me permita dizer que sou amigo dele, mas eu conheço o Daniel Oliveira e tenho boa impressão dele e, portanto, isso é uma declaração de interesses que eu quero fazer a partir de já. Mas ele só descobriu agora aquilo que escreve naquela carta? Isso não é justo dizer isso, porque ele já foi descobrindo isso há bastante tempo. Aliás... não só descobriu, como exprimiu. Como os foi exprimindo, exatamente, e, portanto, a vida dele no Bloco de Esquerda não deve ter sido fácil nos últimos anos largos. Repare, quando o Daniel Oliveira, Rui Tavares, que eu também conheço, devo dizer, saem do Bloco, é um bocadinho inquietante isso, quando esse tipo de pessoas começa a sair. Eu nunca chegou a entrar, mas... Sim, está bem, mas foi eleito pelo Bloco e depois acabou por ser, enfim, por sair, digamos que saiu. Eu fico sempre, por exemplo, quando o Pedro, acho que é Pedro Soares que se chama, uma pessoa do Bloco que veio fazer uma declaração nos seguintes termos. Enfim, o Daniel Oliveira saiu, o futuro dirá quais são as intenções. Não, eu acho que o Presidente diz, as intenções são sair. O futuro, esta declaração sobre o futuro dirá quais são as intenções é para prevenir, para começar a lançar a suspeita de que ele vai para o PS ou de que ele tem um projeto político que quer lançar contra o Bloco de Esquerda, etc. Não é justo, também é uma coisa que é pouco mas é um clássico. Aciada. É um clássico, mas é pouco aciada. Agora, eu acho que toda a gente como o Daniel, que é de uma esquerda que não é sectária nem fanática, digamos, mas que também não é panhonha, não tem partido. Há ali um espaço que não é o espaço do PS, vida é panhonha, nem o espaço do PC e do Bloco, que está desocupado. Este abandono faz moça no Bloco, João Miguel Tavares? Eu acho que faz moça na imagem do Bloco. O Bloco em si parece aparentemente que se está nas tintas ou a fingir-se. Agora, quando se fala do Rui Tavares e do Daniel Oliveira, mesmo para pessoas de direita como eu, ou como era antigamente o Pedro Mexia, estamos a falar... No Bloco, de certeza que estou a dizer que com defesas dessas... Não, mas porquê? Quer dizer, eu acho que as pessoas podem debater. Não? Quando eu digo isso, estamos a falar de duas das pessoas assumidamente mais jovens e inteligentes e com vontade de fazer coisas. E este com vontade de fazer coisas é que é realmente o ponto.
O que Daniel Oliveira, acho eu, não se cansou de dizer ao longo destes tempos é: eu quero ser governo, eu quero apresentar soluções. E não há maneira de eu, embora esteja no outro ponto do espectro político, não simpatizar com isso. Porque é evidente, essa é a crítica recorrente. Mas o Bloco também quer, não se esqueça, hoje na Convenção disseram que querem chegar ao governo, mas sem o PS. Exatamente, querem chegar ao que é governo. que é um caminho também interessante. Portanto, e eles querem meter a mão na massa. E eu, de facto, a crítica que eu faço à esquerda é: vocês estão a ver de longe o cozinhado e nunca se aproximam do fogão. E, portanto, quem se quer aproximar do fogão como manda Daniel Oliveira, o único remédio é ir bater a outra porta e a outra cozinha. O que é que Daniel Oliveira pode fazer agora em termos políticos, Pedro Mexia? Aproximar-se do PS? Já agora, eu até tenho alguma compreensão e simpatia pela posição de quem não se aproxima do fogão, porque este cozinhado cheira tão mal que realmente... Mas é para expulsar de lá o cozinheiro. Pois está bem, mas... Dizer, tu não sabes cozinhar, agora cozinho eu. Agora, o que se passa até hoje da esquerda é: sai daí ao cozinheiro, mas e agora? Não, eu não me aproximo, eu não meto as mãos nos tachos. Que é uma situação insustentável, sobretudo no Portugal de 2013. Eu não quero, enfim, o Daniel agora já saiu, o Daniel Oliveira já saiu do Bloco e, portanto, eu já o posso prejudicar também dizendo que também o conheço. Aliás, fomos até agora tinhas mantido colega. Não, é que quando nós aqui há uns tempos manifestámos o nosso conhecimento e a amizade por Rui Tavares, isso foi muito usado contra ele. E, portanto, imagino que agora o mesmo aconteça com o Daniel Oliveira. Mas Seabra também tomava chá na Versalhes. Na Versalhes, exatamente. Mas se bem se lembram, eu aqui há uns... Zita Seabra eu não conheço. Mas eu conheço. A propósito da moção socialismo, ou da tendência, que não é tendência, enfim, eu fui buscar uma série de coisas que eu via a pessoas, a votantes do Bloco, e que não são novidade, nomeadamente pessoas que não... Eu posso simplesmente repetir as coisas que eu disse na altura. O sectarismo que, na maneira como eles se portaram com o Rui Tavares, com Sá Fernandes em Lisboa, a questão que depois fizeram uma meia-culpa de nem sequer reunirem com a Troika, o que não queria dizer, evidentemente, concordarem com as medidas que ela propunha, ou que ela impunha até. A ideia, sobretudo, de uma espécie de nojo ao poder, de não querer fazer transigência nenhuma. E há uma série de pessoas que querem fazer coisas. O Daniel é uma delas, o Rui também. E eu acho que isto era óbvio que ia acontecer. O futuro do Daniel, do Rui e de outras pessoas, existe de facto um espaço político que hoje em dia não corresponde a um partido, que é a ala esquerda do PS e a chamada ala direita do Bloco. Há uma série de pessoas, nomeadamente aquela gente mais ex-líder da JS e não só, gente mais nova que entrou recentemente como deputado no tempo de Sócrates e que tem consistentemente posições à esquerda do PS, são mais ativistas em matéria de costumes, tem uma política económica, enfim, mais musculadamente de esquerda do que a maioria do PS, e há uma série de pessoas basta ver, por exemplo, só para dar um exemplo, a reação o artigo que o Daniel Oliveira escreveu sobre Hugo Chávez, dizendo que... Demarcando-se do populismo. Exatamente. Ou seja, eu acho que isso é minoritário no Bloco, mas apesar de tudo há muita gente, há um certo eleitorado urbano, etc., aquele que conseguiu que o Rui Tavares, sendo o terceiro, fosse eleito, portanto houve ali um acréscimo. Agora, eu não acho que seja muito representativo, mas a possibilidade de nascer um partido, ou um movimento, ou um partido, que seja um partido de charneira à esquerda e que possa aliar-se ao PS para formar maiorias, quebrando assim um dos tabus da vida política portuguesa, que é não haver alianças à esquerda, eu acho que isso é altamente positivo. E péssimo para o país. É que o país precisa disso. Sim. A direita precisa disso. Eu, como semi-católico, eu estou sempre à beira da conversão. Se um dia um governo de esquerda, encabeçado por Rui Tavares, Daniel Oliveira e Ricardo Araújo Pereira, foram para o governo e provarem que as suas fabulosas ideias... Isso é que era uma que troika. As suas fabulosas ideias são realistas. Nas próximas eleições, eu estou lá a votar. Agora, mostrem-me os milagres. Não basta pregar. Diz, o milagre é possível? Talvez seja possível. Pronto. Eu sou sempre um homem de boa fé. Está explicado o bloqueio do Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se suíço por causa do referendo desta semana. Exatamente. E faz pandan com o que nós estamos a falar, de certa maneira. Faz pandan. Aliás, com a tua habitual sabedoria. Também do MRI. Não vai fazer pandan.
Pandã é pouco mais. É pouco mais. Ok, pronto. Então não faz Pandã. Mete banqueiros, Mete banqueiros. Bom, mete banqueiros e mete muito dinheiro. mete muito dinheiro e, sobretudo, isto é também para mostrar como eu já disse isto aqui, eu, a partir de um certo nível de classe social e de income, eu passo a ser de esquerda. E, portanto, eu acho que os dois extremos... Então, mas não era eu que afinal não era. Tu tens também és um... Não, eu vario também. O mundo é complexo, as coisas não são preto e branco. Bom, isto é tudo por causa da Suíça, porque ninguém sabe o que é que Os suíços fizeram um referendo e, por uma maioria de 68%, Minder, decidiram que os banqueiros têm de ter os seus salários limitados. Sim, não é só banqueiros, os administradores de todas as empresas cotadas em bolsa. Têm que ter tetos, têm que ser anualmente eleitos pelos acionistas, aquela coisa de agora de repente há uma aquisição e eu recebo 50 milhões, não pode acontecer, vai acabar, porque houve vários escândalos em sucessão na Suíça. E eu, que apesar de tudo acho uma pessoa geralmente liberal, reconheço, e portanto como liberal devia achar que o Estado não se tem que meter em nada, mas quer dizer, o Estado de facto deve-se meter em algumas coisas. E quando um setor está de tal forma desregulado como este capitalismo completamente estróina e louco e desrespeitador daquilo que é o tecido social e que não tem olhos a mais nada sem ser o lucro, lá está, podia ser um homem de esquerda a falar, eu sou sensível a isso. É como dizia o Pedro Mexia, são questões de sensibilidade social. Uma das maiores armadilhas que nos querem fazer crer é que ser de direita significa não se preocupar com os pobres. Ou está-se nas tintas para tudo isso. Não. Ser de direita significa ter um outro caminho, muitas vezes, para tirar as pessoas da pobreza. Nós achamos ser melhor do que tudo o que tu disseste tem a concordância de 15 papas. Ou seja, tudo o que tu dizes, essa ideia de que criticar a injustiça social, o escândalo da maneira como a desigualdade e o dinheiro, etc., é distribuído, a ideia que isso é de esquerda, hoje em dia faz sentido porque a direita, sobretudo a direita que nos governa, está-se completamente nas tintas para esse legado. Mas tudo isso está teorizado há 100 e tal anos. A ideia de que o bem comum está acima dos interesses respeitáveis, e eu, à partida, estou de acordo que as pessoas devem ganhar no privado, podem ganhar o que quiserem. Mas, quer dizer, estamos num momento especial em que é preciso ter uma noção da sociedade globalmente entendida e não apenas dos interesses de meia dúzia de pessoas individualmente. Esta decisão suíça pode fazer escola no resto da Europa, Pedro Mexia? Não, quer dizer, não enquanto referendo, eles fazem referendos por tudo, quer dizer, estão a referendo aos minaretes, não é? Não me parece que seja uma coisa que vá pegar, mas... Fizeram um referendo ao mesmo tempo também ao trabalho das 6 semanas, porque havia uma proposta de fazer 6 semanas de férias por ano e os suíços recusaram dizer não, 4 só. Sim, é um povo, pá. O que eu acho é que existe de facto esta tirada semi-esquerdista, aparentemente semi-esquerdista do João Miguel. Eu acho que se está a tornar, para grande parte das pessoas, o senso comum. E eu concordo que seja o senso comum, ou seja, há momentos em que o Estado... Eu não sou contra o Estado, por isso é que eu tenho dificuldades com a palavra liberal. Acho que o Estado deve ser limitado, mas há momentos em que o Estado é o único cimento e o único regulador possível. Não defende a abolição do Estado. Sim, não tens lido blogs. Mas... não há nome, não é? Mas há muita gente a dar nome às coisas. Pois há. Portanto, por referendo, não, mas eu acho que este tipo de medidas, sobretudo por tendo em conta a irritação que causam todas estas classes profissionais nesta altura, com um certo lado de demagogia de caricatura, mas com casos que são reais. Desta semana está a haver uma nova investigação aos bancos portugueses e uma suspeita de cartelização, etc. E, portanto, as pessoas não podem ficar impávidas perante isto. E, portanto, se isto é de esquerda, paciência, não tem problemas nenhum que chamem isto de esquerda. Eu acho absurdo, mas se for, paciência. Seria possível um referendo idêntico em Portugal, Ricardo Araújo Pereira? Duvido, Carlos. Eu não sei se reparou, se foi claro que eu mantive um silêncio muito prudente enquanto decorria a Internacional Democrata Cristã. Mas... Da qual tu não discordas? Exatamente. Eu também acho que o Estado, pelos vistos, estamos todos de acordo no facto do Estado dever ter um papel regulador, deve intervir, sobretudo em questões deste tipo. E é curioso que seja a Suíça a fazer a pátria dos bancos.
a tomar iniciativas deste género. Era curioso que uma das coisas que nós temos falado aqui, quando digo nós, estou a fazer como a Rainha da Inglaterra, porque... Como o Napoleão. Exato. É o facto de as condições que permitiram, que levaram a esta crise, continuarem não terem sido sanadas, sim. Ninguém interveio no sentido de impedir novos Lehman Brothers, novos BPNs, novos etc. Mas houve bastante Nos Estados legislação Unidos, nesse nos sentido. Estados Unidos, sim. Até no sentido deles, passado 3 meses, estarem todos na cadeia. Exato, essa é a medida sim. mais profilática de todas. Exato. O facto de nós cá ter... quantos... Da lista de pessoas que já foram presas por causa do BPN... Espera... 0 pessoas. É 0. Continua a 0 a contagem? Continua em 0. Bom, eu não trouxe a máquina de calcular, por isso não sei se... Está esclarecido o estado helvético do João Miguel Tavares e o Pedro Mexia declara-se ilegítimo. Como é que perdeu a legitimidade, Pedro Mexia? Não, quer dizer, é porque a questão da legitimidade pôs-se muito por causa veio a propósito da manifestação, Sim. mas não só da manifestação. Vivemos realmente uma crise da democracia representativa. Quer dizer, vivemos uma crise, vamos lá ver. Este momento também mostra uma coisa interessante, que é, há uma parte importante da opinião pública e da opinião política que não é favorável à democracia representativa, em circunstância nenhuma, que acha que a democracia representativa sequestra a soberania, etc. Portanto, isso também é bom, é clarificador. Agora, existem 2 questões sobre a legitimidade política interessantes e que são totalmente diferentes. Uma é a ideia de que a chamada rua, cuja legitimidade é evidentemente não só constitucionalmente garantida, mas é saudável que as pessoas se manifestem e protestem contra aquilo de que discordam, e às vezes em alguns casos, têm tido resultados. Mas não faz sentido opor a rua ao Parlamento. A rua e o Parlamento não são coisas opostas. A rua e o Parlamento são 2 formas, uma de representatividade delegada e outra de ação e de intervenção cívica direta. E o facto da democracia não estar bem, não creio que seja particularmente útil dizer, mas a democracia, tal como tem sido defendida, é votar de 4 em 4 anos. Não é verdade. Há uma série de formas de intervir na política, nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos, nas associações, nas manifestações, em tudo, que não limita a democracia a votar em 4 em 4 anos. Agora, há uma outra dimensão, e que essa sim acho que é preocupante, e aí estou de acordo com as questões da legitimidade, que é, temos que discutir, assim como temos que discutir a questão dos salários e dos vencimentos e dos banqueiros, etc., também temos que discutir nos nossos regimes, se os queremos manter, e eu pessoalmente quero, o seguinte, que é, pelo menos a um nível como tem acontecido agora, governos que aplicam medidas que nem de perto nem de longe estavam nos seus programas eleitorais. Isso sim parece-me uma fonte de ilegitimidade, ou seja, o governo não é ilegítimo porque a democracia representativa é ilegítima por estar a governar mal. Um governo que está a governar mal é tão legítimo como um governo que está a governar bem. O governo não é ilegítimo por haver milhões de pessoas na rua, porque há milhões de pessoas na rua em muitos sítios e isso não faz dos governos ilegítimos, mas um governo que faz um aumento brutal de impostos, só para dar o exemplo mais flagrante, que não estava anunciado e que frustra e irrita a sua própria base eleitoral de apoio, entre a qual eu, isso sim é uma fonte de legitimidade que eu acho que tem mais tarde ou mais cedo que vir a ser discutida. Que efeito político é que podem ter tido as manifestações, Ricardo Araújo Pereira? Eu diria que nenhum. Até agora, estou muito, não sei, é capaz de ser o vírus da gripe a falar, mas eu já estou muito descrente relativamente... Eu também se acentuou agora nos últimos minutos, desde que aumentaram o ar-condicionado. Estou muito descrente relativamente ao poder popular, sobretudo àquele que se revela... Eram os inimigos da pátria que vos passaram... Talvez, é possível que tenham sido os inimigos da pátria. E não tem a ver com o facto de, por exemplo, eu assisti com muito agrado ao exercício de contabilidade de manifestantes
que foi feito, quantos eram? Não eram 800, eram 600, eram 750. Não teve novidade nenhuma, é sempre assim. Não, eu sei, mas desta vez pareceu-me Como as greves e tal. Sim, pareceu-me especialmente encantador porque havia uma tentativa de dizer, não eram muitíssimas pessoas, Ricardo, eram só muitas pessoas. Tão encantador como pôr uma imagem da Turquia, não é? Quer dizer, não vale a pena discutir isso, não é? Não vale a pena discutir isso. Eu gostei daquele folclore, gostei de se estar a teimar num ponto cujo objetivo era dizer, não são muitíssimas pessoas, são só muitas. São muitas, claro. O governo deve ter eleições... Não, mas Carlos, eu não acabei, eu tinha coisas ainda... Interrompas o Carlos, que ele agora está naquela dificuldade que qualquer pergunta que ele esteja a fazer necessita É um de uma esforço, carga, precisa de estar a tomar balanço. Ele vai ressuscitar os pulmões a cada golfada. Não, a questão é, e muita gente referiu isso, que foi o facto das pessoas estarem a manifestar-se tristes. Sim. Eu acho que essa tristeza vem do seguinte, é a grande diferença entre portugueses e italianos, é que o povo italiano elegeu um palhaço e o povo português elegeu uma anedota. E a diferença é muito mais sensato, política e humoristicamente, fazer o que os italianos fizeram. Porque eleger o criador em vez da criatura. Porque o palhaço inventa coisas novas. A anedota é sempre a mesma e vai deixando de ter graça. E é isso. E a tristeza também tinha muito a ver com a questão etária, não é? O facto de haver muito mais reformados a manifestar-se. Pessoas que são o eleitorado até natural da AD, digamos assim. O governo deve tirar eleições destas manifestações, João Miguel Tavares? Não acho que haja grandes eleições a tirar, no sentido em que aquilo que as pessoas pedem é um amarfanhado gigante de coisas em que ninguém se entende. Ou seja, as pessoas entendem-se no protesto, se sentarem e dizer sim, mas vamos fazer o quê? Ninguém sabe. E ter como slogan o que se lixa a Troika, quer dizer, por exemplo, para mim, imagino no meu caso, em que estou muito descontente com o rumo que as coisas estão a tomar, no sentido em que eu acho que o Governo não está a fazer aquilo que devia, mas o problema não é a Troika. Quer dizer, o problema é o Governo. Aliás, o problema é o Governo não estar a fazer muitas coisas que estavam no programa da Troika, nomeadamente a velha reforma do país. E isso é um problema. E nesse aspecto eu simpatizo com aquilo que o Pedro Mexia estava a dizer. De facto, os programas de governo têm que começar a contar para alguma coisa. Nunca contaram, atenção. José Sócrates também há de ter prometido tudo e um par de botas que depois não cumpriu. Sim, mas num momento de crise tão grave isso é mais notório. Mas num momento como crise nós temos a obrigação, os políticos têm de deixar de ter medo das pessoas. Porque os políticos não prometem porque acham que não vão ser eleitos. Quer dizer, e temos de ser capazes de tratar cada cidadão como um adulto que sabe fazer escolhas difíceis. Porque eu acredito genuinamente que as pessoas sabem isso. Agora, não nos podemos é deixar, mais uma vez, ir na velha aldrabice de que uns querem austeridade e outros querem crescimento. Não. Isso é mentira, ok? O que se pode escolher, lá está, é entre diversos tipos de austeridade. E isso devia ser escolhido. Mas é entre a austeridade. Tudo o resto é mentira. E é tentar enganar as pessoas. O Zé Pagode. O Zé Pagode. O Zé Trabalhador. O Zé Povinho. Vamos continuar, Carlos, antes do seu delírio provocado pela febre de estar a atuar. Está bem, mas vamos passar aos decretos. Sim. A Troika deu-nos mais tempo e nós vamos dar mais tempo a nós próprios também. Exato. Ok, muito bem. Decretos. O João Miguel Tavares decreta um livro de João César das Neves. Exato. 7-2, mais um momento, Marcelo. Aqui está o Atenção, Carlos, João César agora das uma dica. Neves. Aposto que isto faz bem à febre. Este é o livro do César das Neves. Não, mas... O César das Neves é antipirético. Não, João César das Neves é um ótimo economista. Ele tem um problema que é, geralmente gosta demasiado do Papa e de Cavaco Silva e menos dos direitos dos homossexuais. Mas tirando disso, ele como economista é das pessoas mais, a meu ver, lúcidas e cristalinas. E este livro, juntamente com outros, chama-se As 10 Questões da Crise, também é dele. Acho que trata o retrato para pessoas não especialistas, o melhor retrato que eu li da situação portuguesa. E a depois ressalvazinha. tem dois subcapítulos em que, por favor, não leiam, é aquele em que ele se põe a refletir sobre a decadência da família e os ataques à família. Mas são dois pequenos subcapítulos. O Pedro Mexia. Passem essas páginas à frente e todo o resto é magnífico. O Pedro Mexia decreta que se corta o coiso. Que se corta o coiso. Fale por si, tá? É uma pequena homenagem. Como é que se chama aquela telenovela Chuva na Areia, não é? Em que havia uma, havia uma personagem que é... Era o Caniço. O Caniço, que bonito. Um abraço para Nuno Melo, que eu não conheço. Nuno Melo, que ele chama. Luís Está Monteiro. Luís Está Monteiro. Escritor dessa cena. Exatamente. Não, porque o DN publicou um estudo de opinião feito pela Universidade Católica, elaborado pela Universidade Católica, em que dizia perguntava às pessoas onde é que se devia cortar para fazer os cortes de que é preciso para nós sairmos desta situação, e as pessoas diziam, como é normal que digam, e eu provavelmente também diria o mesmo, que
que não cortem na segurança social, não cortem na saúde, não cortem na educação. E então onde é que as pessoas queriam cortar? Queriam cortar em sítios onde é fácil dizer, como as PPPs e a defesa, mas a maior parcela as pessoas queriam cortar num item que o estudo definia como uma área não especificada. Portanto, quer dizer que é uma coisa que nós estamos de acordo. Se nós pudéssemos fazer os cortes numa área não especificada, portanto, que como não é especificada não afeta ninguém, a saúde e a educação afeta, mas a área especificada não me afeta, pelo menos habitualmente, a minha sugestão é que se corte aquilo que se chama o coiso. Não é a saúde nem a educação, é o coiso. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta um pouco menos de 485. Sim, 485 euros é o salário mínimo nacional. E Pedro Passos Coelho disse que não é sensato aumentá-lo, antes pelo contrário, é sensato baixar. Porque... Seria. Sim. Ele não diz que não anunciou cortes. Não, ele não usou o presente do indicativo, usou o condicional, é isso? Sim. O que em política tem alguma certo. Seria sensato baixar Mas ele é um insensato e não vai baixar. Não, ele disse que seria sensato baixar, até porque aumentar iria provocar um aumento do desemprego. E nós sabemos todos como ele está preocupadíssimo com o aumento do desemprego e é alérgico a medidas que façam aumentar o desemprego. Portanto, lá está, esta não. Ora bem, um pouco menos de 485. Está concluída, com dificuldade, mais uma reunião da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e esperemos que os vírus já não.